Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 8. 18 a 24 de novembro. Missão em favor dos necessitados. Verso para memorizar. Mateus capítulo 25, verso 40. Ouça. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Lucas capítulo 5, do verso 17 a 26, apresenta muitas ilustrações de como Deus ajuda os necessitados. Às vezes, Deus usa outros para nos ajudar ou nos usa para ajudar outros. Esse trabalho pode ser desafiador, mas traz grandes recompensas. Ao ajudar os necessitados, agimos segundo o ministério de Jesus Cristo. Às vezes é fácil saber quem está precisando de ajuda, outras vezes é difícil. Seja qual for a situação, somos chamados a ser ajudantes de Deus para todos os que necessitam, independentemente de sua origem. A Bíblia nos encoraja a nos aproximarmos de estranhos e a conquistar a confiança deles. Podemos aprender melhores maneiras de ajudá-los a encontrar Jesus. A lição desta semana mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes necessidades, as quais podem ser físicas, emocionais, financeiras ou mesmo sociais. Isto é, alguns podem ser excluídos em sua comunidade ou família. Sejam quais forem as necessidades, devemos estar prontos para fazer o que pudermos a fim de ajudar. Essa é uma parte central do que significa ser um cristão, e a missão deve incluir esse amor ao próximo na prática. Domingo, 19 de novembro. A fé dos amigos. Uma história poderosa dos evangelhos revela o que alguns homens enfrentaram para levar uma pessoa necessitada, provavelmente um amigo, a Jesus. Nesse relato, aprendemos que às vezes ajudar os necessitados requer trabalho árduo. Ouça Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Quais são algumas lições sobre missão e ministério que tiramos dessa história? Ao levar o amigo a Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados a Jesus. Esse trabalho requer fé, ação, paciência e disposição para agir de modo incomum, se necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não podiam levar o amigo desamparado ao mestre pelos meios tradicionais. Não desistiram. Em vez disso, encontraram um jeito inovador de levar o homem a Cristo. Desceram seu amigo pelo telhado.
No entanto, Jesus aprovou o que fizeram. O desejo de Jesus é que levemos nossos amigos desamparados a Ele. A Bíblia se refere a Jesus como o grande médico que anseia perdoar e curar aqueles que estão sofrendo, seja quem for. Ellen G. White nos desafia a ajudar os desamparados. Não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 28. O próprio Jesus demonstra como ajudar os desamparados e nos chama a fazer o mesmo. Primeiro nos tornamos amigos deles. Então, aprendemos sobre suas necessidades e, finalmente, os conduzimos a Jesus, o único que pode ajudá-los. Foi isso que os homens dessa história fizeram. Precisamos fazer o mesmo em qualquer situação. Ajude a levar as pessoas ao único que pode salvá-las, Jesus. Conhece pessoas que precisam de alguma ajuda? O que você fará? Segunda-feira, 20 de novembro. Unicamente os métodos de Cristo. O que as histórias a seguir nos ensinam sobre o ministério aos necessitados? Ouça João, capítulo 5, verso 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Ouça Marcos capítulo 1, verso 23 a 28. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ellen G. White apresentou um processo de 5 etapas do método de Jesus sobre como ministrar aos necessitados. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas, como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava: Siga-me. A Ciência do Bom Viver, página 78. Primeiro devemos nos misturar com os desamparados, passar tempo conhecendo-os e entendendo suas necessidades com a intenção de fazer-lhes o bem. Veja o que Jesus fez com o paralítico junto ao tanque de Betesda. Jesus estava bem ali, em meio à multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Em segundo lugar, precisamos mostrar compaixão.
Isso é desafiador em alguns casos, devido à desconfiança e porque às vezes as pessoas usam a bondade como um meio de ganhar a confiança de alguém só para depois tirar algum proveito. No entanto, Deus está nos chamando a mostrar solidariedade sem esperar nada em troca. O terceiro passo é ministrar as necessidades das pessoas. Isso envolve mais do que palavras. É preciso agir para suprir as necessidades dos amigos ou estranhos. Jesus falou com o paralítico, perguntou o que ele queria e então operou um milagre em seu favor. Na história do homem possuído por um espírito imundo, Jesus assumiu o controle da situação, fazendo pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo. O quarto passo é ganhar a confiança. Quando ministramos às pessoas, quando as ajudamos, elas aprenderão a confiar em nós e no que lhes dizemos. E assim, quando falarmos com elas sobre Jesus, estarão mais abertas a ouvir. Jesus não queria apenas curá-las fisicamente, ele queria que tivessem a vida eterna nele. O último passo é ajudar a levar as pessoas a Jesus, um ato que requer fé dos que ajudam e dos que são ajudados. Se não podemos fazer milagres, de que modo podemos ministrar aos necessitados? Terça-feira, 21 de novembro. Refugiados e imigrantes. O tema dos imigrantes e refugiados é muito debatido, especialmente porque há muitos hoje em dia, sejam desalojados pela guerra, desastres naturais ou pela esperança de melhores condições econômicas. Milhões de pessoas em todo o mundo foram arrancadas de seus lares e precisam desesperadamente de ajuda. Mateus capítulo 2, verso 13 e 14, mostra que Jesus foi um refugiado. Seus pais terrenos, José e Maria, foram forçados a fugir de Belém à noite e buscar refúgio no Egito para escapar da mão assassina de Herodes. A Bíblia não diz nada sobre sua experiência no Egito, mas não é difícil imaginar que houvesse desafios. Talvez alguns dos mesmos que os refugiados enfrentam no presente. A experiência da família de Jesus deve ter sido semelhante à situação dos que buscam asilo em terras estrangeiras, entre os quais estão os muçulmanos, budistas, hindus, cristãos e pessoas não religiosas. É mais fácil fazer amizade com pessoas de nossa cultura e idioma, visto que temos muitas coisas em comum. Contudo, é desafiador encontrar algo em comum com imigrantes e refugiados, com aparência diferente da nossa, que não compartilham os mesmos valores religiosos e não comem alimentos semelhantes aos nossos. O Evangelho nos chama a sair da zona de conforto étnica, nacional e cultural e alcançar os necessitados, independentemente de serem diferentes de nós. Ouça Deuteronômio capítulo 10, verso 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ouça Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ouça Romanos, capítulo 12, verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ouça Levítico, capítulo 23, verso 22. Quando cegardes a mercê da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Qual é o tema destacado nesses versos do qual devemos nos lembrar? Como ajudar os imigrantes e refugiados? É difícil porque em alguns países pode não ser politicamente correto se socializar com essas pessoas nem as ajudar. No entanto, devemos fazer de tudo para ajudar essas pessoas que passaram por momentos difíceis e precisam de auxílio. Ore e busque informações sobre imigrantes e refugiados. Existem organizações que cuidam deles. Você pode trabalhar com uma das organizações.
ou talvez a escola sabatina da igreja possa iniciar um ministério para imigrantes ou refugiados. Mesmo com limitações, o que podemos fazer para ajudar imigrantes ou refugiados? Quarta-feira, 22 de novembro. Ajudar os feridos. Quem já não sentiu que este mundo é doloroso? Não importa se vivem na riqueza e materialismo ou na pobreza e com necessidades materiais. As pessoas estão machucadas, sofrendo, lutando. Para entender que apenas a riqueza material não chega nem perto de garantir a felicidade ou a paz, basta ler sobre a impressionante quantidade de dinheiro gasto com antidepressivos no mundo ocidental a cada ano. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O que Jesus fez e o que nós também, em nossa própria esfera, devemos fazer pelos necessitados? Deus nos chama para atender às necessidades de todos, apesar de não sabermos se algum dia aceitarão Jesus. Embora alcançar pessoas para Jesus seja o fundamento de nossa missão, precisamos ajudar os necessitados puramente, porque precisam de ajuda. Nós os ajudamos porque aceitamos Jesus como nosso Senhor, e é isso que Ele nos chama a fazer. O exemplo de Jesus de tentar satisfazer as necessidades de todos é um princípio bíblico a seguir. Nem todos a quem Ele ajudou o aceitaram. Para ajudar os outros, precisamos estar cientes de suas necessidades. Cada cultura tem sua própria maneira de mostrar como tratar um amigo. Na Índia, é costume servir comida ou bebida ao entreter os visitantes. É mais fácil dar dinheiro a um estranho do que confortar um amigo que acabou de perder um ente querido. Talvez seu amigo precise de algo mais do que dinheiro ou coisas físicas. Muitas vezes, seu apoio solidário durante o período de uma grande perda é muito mais útil. O princípio importante de ser o ajudante de Jesus para com nossos amigos começa primeiro com o objetivo de mostrar amor altruísta a eles, entendendo suas necessidades antes de tentar oferecer ajuda. Então, ofereça a ajuda de que eles precisam, mesmo que não estejam prontos a seguir a Jesus. Ouça Mateus capítulo 25, verso 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te visitamos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que mensagem esse texto apresenta para nós? Quinta-feira, 23 de novembro. Amor maior. Como sabemos, as necessidades nunca acabam. Se você estiver disposto a ajudar os outros, terá muitas oportunidades. Sejam amigos próximos ou refugiados distantes, as pessoas têm necessidades e devemos fazer o que pudermos para ajudar. Durante o seu ministério, Jesus ajudou os desamparados. Em alguns casos, tomou a iniciativa e foi até os necessitados. Em outros, como aconteceu com os homens que desceram o paralítico pelo telhado para levá-lo até Jesus, amigos tomaram a iniciativa. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Como aplicamos esse princípio em nosso ministério às pessoas? Uma família missionária serviu 6 anos em Trinidad e Tobago. Nos primeiros 3 anos, viveram em uma comunidade predominante hindu e muçulmana.
Os hindus reclamavam que os cristãos recusavam seu convite para o culto anual de ação de graças. Um dia, aquela família missionária participou de um culto de ação de graças de um novo amigo hindu. Fizeram isso seguindo o exemplo de Jesus. Ele visitava seus amigos quando eles o convidavam para suas celebrações especiais. De fato, o hinduísmo ensina que os visitantes ou amigos trazem bênçãos para a casa do anfitrião. Faça uma amizade nesta semana, sendo uma bênção para alguém. Pesquise seu contexto, comunidade ou cidade. Sabe de algum refugiado ou imigrante na região? Conhece os moradores da sua rua? Fazer amizade com um estranho não é fácil. Oremos e peçamos ajuda a Deus. Ele conhece a pessoa de quem você deseja ser amigo. Lembre-se, o objetivo é ser amigo dela para ajudá-la e levá-la para Deus. Desafio: aprenda sobre estrangeiros ou não cristãos que vivem em seu país. joshuaprojects.net é um bom site para pesquisar grupos de pessoas não alcançadas em sua cultura. Desafie-se. Identifique alguém dentro de sua esfera de influência. Comece a orar regularmente pela pessoa depois de responder as seguintes perguntas. Primeira: essa pessoa é minha amiga de acordo com o modelo de amizade de Jesus? Segunda: eu conheço suas necessidades? Terceira: como posso levá-la a Jesus para ser curada? Sexta-feira, 24 de novembro. Estudo adicional. Jesus procurou construir pontes com pessoas de outras culturas, a fim de salvá-las do cativeiro associado a essas culturas. De igual forma, somos chamados a fazer amigos e ministrar a pessoas de outras culturas. A morte de Cristo foi por todos, não importando a etnia, nacionalidade, riqueza ou origem. Este é um ponto de que não devemos nos esquecer. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Homens e mulheres não estão cumprindo os desígnios de Deus quando expressam afeição apenas pelos próprios membros do seu círculo familiar, ao passo que excluem de seu amor aqueles a quem poderiam confortar e abençoar ao aliviar as suas necessidades. Quando o Senhor nos manda fazer o bem a outros fora do nosso lar, Ele não pretende com isso que nossas afeições pelo lar sejam diminuídas e que amemos menos nossos familiares ou nosso país, porque Ele deseja que ampliemos nossa solidariedade. Não devemos, porém, confiar nossa afeição e compaixão dentro de quatro paredes, enclausurando assim as bênçãos que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados conosco em desfrutá-las. Ellen G. White, Beneficência Social, página 159. Jesus nos chamou para ser uma bênção aos que estão fora da nossa zona de conforto, por razões culturais ou sociais. Essa obra é inegociável.